observar. O outro é o fundo de recebível, que quando eu comecei a investir, era menos de 3% do mercado, né? Hoje é 40%. O fundo de recebível, qual a importância dele, na minha opinião? Ele que vai financiar as grandes operações imobiliárias. Então, quem irriga dinheiro mesmo no mercado imobiliário são os que criam. É o fundo de papel. Porque ele funciona como uma fonte de financiamento para incorporadores, para loteadores, para alguém que está realmente fazendo uma transação imobiliária e precisa daquele fluxo, né, para comprar o imóvel. Então, ele está comprando um imóvel e ele precisa do fluxo daquele contrato para financiar essa aquisição. Então, é uma coisa que se retroalimenta. Eu acho que o mercado de fundo de papel, ele vai crescer cada vez mais, ainda mais. A questão é que tem alguns momentos que é mais favorável para o fundo de tijolo, outros não, mas a facilidade de crescimento no fundo de papel acaba sendo maior. É contraintuitivo, né? Eu acho que, assim, o melhor de tudo seria realmente o fundo de tijolo ser muito maior do que o fundo de papel do ponto de vista de participação. Mas como nós, no Brasil, temos uma estrutura de financiamento limitada, o crédito privado, no caso do CRI, ele acaba sendo um veículo muito importante para justamente seguir essa economia de crescimento, né? O outro tipo, que talvez seja, eu diria que ainda seja muito incipiente no Brasil, embora ele exista há muitos anos, é o fundo de desenvolvimento. E por que eu acho que ele tem uma certa dificuldade de crescer? Porque o brasileiro, ele gosta dessa renda mais harmônica, a famosa renda de reloginho. E no desenvolvimento, em teoria, você não deveria contar com isso. O papel e o tijolo te entregam, né? Você tem um princípio de uma curva J ali, né? Você coloca dinheiro para depois receber. É aquela ideia de comprar um imóvel na planta, né? Comprei na planta, até começar a me gerar um retorno, eu tento fazer sempre essa associação para a pessoa ter isso. Agora, como é que esses fundos acabaram conseguindo mitigar isso? Ter muitos projetos e ter projetos em fases diferentes. Só que também, por outro lado, é muito difícil replicar, porque a barreira de entrada no fundo de papel é baixa. Eu montei uma gestora, eu tenho um time ali de dinheiro, bom de crédito. Exatamente. Agora no fundo de desenvolvimento a barreira de entrada é maior, porque você realmente entrar no equity, você tem que ter uma experiência embarcada muito grande no time, você tem que ter uma experiência, uma estrutura, né, organizacional que permita você acompanhar esses projetos em loco com muito mais proximidade. É uma construção mesmo, né? Você tem risco da obra, da performance, tudo. Então você tem que, é um ser vivo aquilo ali, né? Todo dia você tem que fazer uma reunião. Hoje em dia tem alguns que, né, eles já foram de prazo determinado, hoje existem alguns com prazo indeterminado. Os de prazo determinado, em tese, seriam aqueles que fossem... Vou alugar ele depois que ficar pronto. O prazo determinado seria aquele que realmente é a essência do desenvolvimento. Eu coloco dinheiro e recupero meu dinheiro com uma TIR. Só que, de novo, não é fácil você ficar montando um fundo, captando dinheiro, devolvendo o capital todo, montando um fundo. Então você tem que trazer o dinheiro para dentro e tentar trabalhar nesse dinheiro, né? E aí os fundos acabaram virando para prazo indeterminado, né? Bom, o outro tipo é o FOF, que é o fundo de fundos. E aí eu concordo com você, por que você falou que acabou... eu falei que são 5, mas você tentou trazer 4, porque os FOFs, na minha visão, eles estão cada vez mais virando fundos multi-estratégia, ou hedge funds, né? Que é efetivamente ter uma cesta imobiliária com diversas opcionalidades. Então eu vou ter fundo imobiliário, CRI, operação estruturada, sim, é uma gestão passiva, SIC imobiliário, SPE diretamente. Então eu vou ter ações imobiliárias. E aí os FOFs, eles claramente, eles se mostram ineficientes no tempo, porque eles têm um paradoxo implícito, e não é por uma incapacidade da gestão, não é por uma... é por uma ineficiência estrutural do produto, que é muito simples de ser explicada, só que muita gente não via isso, e a gente, num dado momento, começou a apresentar isso para os nossos assinantes, começou a explicar isso mais abertamente, começamos a escrever mais sobre isso, que até foi um artigo, e depois isso acabou virando um relatório também. Então não é só um relatório, o artigo virou relatório, mas que eu chamei de paradoxo dos FOFs, né? Que é, na hora que ele mais poderia gerar valor, o mercado fecha para captação e não consegue emitir para crescer e comprar barato. Na hora que o mercado está mais caro, é a hora que ele mais consegue emitir, comprar cotas, mas ele vai estar pagando caro, né? E aí os hedge funds, eles vieram para criar essa descorrelação com o IFIX. Então ele consegue criar um ciclo, um contraciclo, que se torna mais favorável para que ele possa aplicar no momento de baixa do mercado. Então, na minha opinião, os fundos que estão vindo agora são praticamente todos uma estratégia, e os FOFs estão trabalhando para se transformarem em fundos muito estratégicos. Então a gente está vendo esse movimento. Não, com certeza. Eu, dentro dos fundos imobiliários, né, o que você ali depende, aí, minha opinião, lógico, você depende majoritariamente da gestão, né, uma boa gestão é no fundo de outro fundo, né, nos FOFs, porque realmente ele tem que trabalhar ali intensamente dentro dos outros fundos para ele conseguir trazer um resultado, porque senão não faz sentido você investir num fundo de outro fundo, tendo sempre que você pode escolher os mesmos fundos. Então, ainda mais que a carteira é pública, você pode entrar no relatório e ver o que o cara está comprando, mas eu diria que o problema não é esse. Você pode ter um excelente gestor. O problema não é esse. O problema é que, mesmo que você tenha um excelente gestor, estruturalmente ineficiente. Por quê? Porque quando você precisa girar uma posição que está no prejuízo, você, como é um fundo fechado, aquilo ali vai ser marcado contabilmente e vai impactar o seu rendimento. Então, de repente, você vai ter que ficar 6 meses sem distribuir rendimento, porque você está vendendo algumas coisas no prejuízo para comprar alguma coisa que está muito barata, que pode recuperar bastante, mas as pessoas vão ficar 6 meses sem receber rendimento, a conta vai despencar, todo mundo vai criticar. Se fosse um fundo multimercado, então, em outras palavras, os FOFs, na minha visão, eles têm 2 caminhos. Ou eles se transformam num hedge fund e tenta com o tempo se reajustar. Aliás, eu digo 3 caminhos. Ou eles amortizam e devolvem dinheiro pro cotista, porque ele vai devolver, mesmo que vai ter prejuízo, mas ele vai devolver o contábil, o valor patrimonial. Então devolve o dinheiro tudo. Então assim, hoje ele está negociando a 70, o patrimonial está 90, devolve os 90, e a vida segue. Ou ele se transforma num multimercado. Aí ele vira um fundo aberto, aí ele para de ter essa necessidade de distribuir rendimento. Você vai ser cotista de um fundo, como um fundo multimercado que você tem no banco. Aí ele vai valorizar ou não. É cotizado, literalmente cotizado, entendeu? É uma saída.